Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nilzete de Oliveira Finamor, eu fui a ovelha negra da família, eu sou uma sobrevivente do abuso emocional narcisista. E esse canal tem o intuito de trazer consciência às pessoas sobre o abuso emocional narcisista. O incesto é muito comum acontecer em famílias disfuncionais e emaranhadas. Pelo fato desse tipo de família terem valores muito rígidos e obsoletos, eles supervalorizam as necessidades deles próprios e ignoram totalmente, negligenciam as necessidades emocionais dos próprios filhos. E dentro desse tipo de sistema familiar, o que importa são as carências, as vontades, as necessidades dos genitores narcisistas. E isso é o que promove uma dinâmica relacional disfuncional, que nega a existência de limites pessoais e emocionais e desencoraja a autonomia, a individualidade de todos os membros daquela família, de todos os níveis psicológicos, financeiros, pessoais, emocionais, onde os pais narcisistas, os pais disfuncionais, difundem uma crença entre os filhos de que eles têm um débito eterno com eles. E isso vai passando de geração em geração, através do medo, da raiva, da culpa, da vergonha, além de uma atitude abusiva, de incesto emocional e codependência. E em uma família emaranhada e disfuncional, esse genitor narcisista usa o filho ou a filha para atender às suas necessidades e desejos carnais, cruéis com esse filho ou com essa filha. Esses desejos sexuais desses genitores narcisistas que deveriam ser supridas por uma esposa ou por um esposo, por um adulto, ou necessidades estas que deveriam ser supridas por elas próprias. Então, ele usa esse filho, ou essa filha, e já vai condicionando essa criança mentalmente a se concentrar apenas no bem-estar e nas vontades desse genitor narcisista. Então, essa criança vai se esquecendo de si própria, ela vai se abandonando cada vez mais para atender às necessidades, sejam elas quais forem, desses genitores incestuosos. E esse filho totalmente codependente, impotente, a bússola moral dele é voltada para atender às necessidades desses genitores narcisistas. Porque esses genitores não têm maturidade emocional. Eles são imaturos demais para lidar com a sua própria disfunção, a sua própria inadequação, jogando tudo isso nas costas desse filho. São emocionalmente imaturos para lidar com as consequências do próprio comportamento inadequado e consequências das suas próprias escolhas e atitudes. E para isso, nesses genitores incestuosos, colocam o terror na cabeça desse filho, para que esse filho se silencie e se submeta a todo tipo de abuso. E eles fazem isso fazendo esse filho ter vergonha de contar o que ele está vivendo, fazendo esse filho se sentir culpado se ele falar a verdade do que ele está vivendo, porque essa criança fica achando que ela está traindo esses genitores abusivos. E assim essa criança segue aí sofrendo esse trauma ao longo da sua vida, se silenciando e protegendo os predadores que são os próprios pais. E assim esses genitores incestuosos podem continuar perpetuando esse ato incestuoso com ele e com outras crianças, sem nunca ser descoberto, sem nunca ser pego, sem nunca ser denunciado, e assim ele não paga pelas consequências dos próprios atos, por causa da omissão e do silêncio das vítimas. E às vezes essa criança ela não tem para onde correr, porque é uma família inteira disfuncional. Então, como ela é difamada e é feita a divisão entre os membros, essa criança às vezes não tem nem para onde recorrer, porque se ela vai recorrer a um outro parente que é tóxico também, vai virar as costas para essa criança. Ela corre o risco de ser abusada por outros membros da família que não convivem com ela. Então, essa criança ela fica numa situação de impotência total. Então, o que acontece é que é cobrado por parte desses genitores narcisistas incestuosos que esse filho restaure o equilíbrio emocional deles e supra as carências deles, independente da sua natureza. E esse filho ele se sente pressionado a se submeter a todo tipo de abuso porque é cobrado dele que se ele não fizer isso, ele não é bom o suficiente, ele não vale nada, ele nunca será amado. Ele nunca será bondoso, amoroso nem obediente. Ele é tido como uma criança ingrata e egoísta. E se essa criança não fizer o que esses pais
narcisistas incestuosos querem, ele nunca será amado, ele nunca será validado e valorizado. Então a criança se vê pressionada a fazer o que os genitores narcisistas querem para compensar a incapacidade desses narcisistas de agirem de forma responsável, consciente, madura, condizente com o título que eles carregam de serem pais. E como esses pais narcisistas incestuosos não têm nenhum valor moral, só estão usando esses filhos para os próprios desejos egóicos, eles não querem responsabilidade, eles não querem ser pais, eles não querem ter consciência do que eles fazem, não têm maturidade emocional, então eles jogam todas essas responsabilidades nas costas dessa criança, fazendo esse filho se sentir inferior, infeliz, insatisfeito, humilhado. Só assim esses genitores podem se sentir superiores a essa criança e sentirem que são os melhores pais do mundo, fazendo esse filho se sentir um ninguém. E o incesto, ele também pode ocorrer entre irmãos em famílias disfuncionais e também podem ocorrer orgias entre pais narcisistas e os filhos. Então, esse filho escolhido para ser abusado sexualmente dentro de uma família disfuncional narcisista emaranhada, o que é que acontece? Esse filho, ele vai se sentir insignificante, sozinho, desamparado, desprotegido. Ele vai se sentir abandonado, inseguro, fora os danos psicológicos que vão refletir na vida dessa criança, na sua forma de se relacionar, tanto na sua fase de adolescência e adulta, quanto na forma dele se relacionar com ele mesmo. E nesse tipo de dinâmica familiar, todo mundo se mete na vida de todo mundo fofoca sobre todo mundo. Ninguém dentro dessa família tem limites, não tem limite de espaço e não tem limites emocionais. Todo mundo é junto e misturado. Todo mundo dá palpite onde não é chamado. Não existe nenhum tipo de individualidade e autonomia por parte de nenhum desses membros dessa família. Um depende do outro e todos têm dificuldades em tomar decisões por si próprio. Não há nenhum tipo de limite emocional e nem de espaço. Todo mundo invade o espaço do outro. Ninguém se respeita dentro desse ambiente. E os pais dependem emocionalmente dos filhos e os filhos dependem emocionalmente dos pais. E esse tipo de dinâmica você vai ver mais frequente em sociedades muito tóxicas. No Brasil, por exemplo, é uma dessas. Você vai ver no Brasil pessoas de 30, 40, 50, 60 anos morando dentro de casa com os pais sem querer largar eles de jeito nenhum. E mesmo que os filhos queiram se relacionar, se casar e viver a vida deles, os pais vão manipulá-los a não fazer isso. Então vão ficar sempre colocando defeito nos companheiros que esses filhos possam encontrar e tragam em casa para ter a aprovação dessa mãe ou desse pai narcisista. Então esse pai ou essa mãe narcisista vai colocar 1001 defeitos para que esse filho ou essa filha nunca se case e nunca saia de dentro de casa. Então nesse tipo de dinâmica familiar, não há respeito, não há privacidade, não há conexão emocional nenhuma. Há apenas lealdade cega, não importa qual tipo de abuso que esses membros estejam sofrendo ali. Então, assim, para todo mundo de fora, essas famílias aparentam ser a família mais amorosa, mais unida, perfeita. Mas dentro de casa, no privado, sem uma plateia para assistir, só existem desunião, discórdia e muito, mas muito drama, muito estresse. Então, quando você nasce nesse tipo de família, se você pensar em largar a sua família disfuncional, principalmente se você foi a ovelha negra da família, você será ameaçado, você será intimidado. Então, se você disser assim para a sua família disfuncional, eu vou sair desse inferno, não volto nunca mais. Então, os seus genitores narcisistas podem dizer assim para você, a porta está ali, é só pegar suas coisas e ir embora. Ou podem te dizer assim, se você sair por aquela porta, você pode esquecer que eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Se você sair por aquela porta, você não volta aqui nunca mais. Pode esquecer que nós existimos e esquecer que você tem família. Quando você diz que vai abandonar uma família disfuncional, eles metem a ripa em você para que você vá. Mas quando você pega suas coisas e decide ir embora, eles vão te manipular, te intimidar e te coagir para que você não vá, fazendo você se sentir culpado, te colocando medo e fazendo você sentir que você é o traidor.
Então, quando você já é um adulto que tem que tomar suas próprias decisões e decidir a sua vida por si só, você vai ficar com dificuldades em dar esse passo adiante. Você vai ter dificuldades porque você vai ficar pensando no que sua família disfuncional vai pensar de você, no que sua família disfuncional vai pensar das suas decisões. Porque você foi treinado mentalmente a ficar agradando eles, a depender da aprovação deles para decidir a sua vida. Então você vai ficar confuso e com medo de tomar suas próprias decisões, porque você vai ficar pensando se você vai agradar a sua família disfuncional ou não. Até porque eles também já te disseram que sua vida ia dar tudo errado se você saísse de casa, sua vida não seria nada sem eles. Então junta tudo isso e vira uma bola de neve na sua vida quando você tenta se reerguer sozinho. E isso vem de onde? Dessa disfunção que você cresceu, desse emaranhamento, de não ter nada seu separado do que é da sua família disfuncional. Você ainda está misturado com os seus genitores e te falta autonomia. A sua individualidade nunca foi apreciada, nunca foi trabalhada, porque você nunca pôde ser quem você queria ser. Você nunca pôde se expressar como você queria, como indivíduo. E isso só vai refletir na sua vida adulta. Além da culpa imensa que você vai sentir quando você tiver que se priorizar, quando você tiver que fazer uma coisa boa para você, comprar um presente bom para você, você vai se sentir culpado em gastar com você, porque não foi essa lavagem cerebral que te foi feita. A lavagem cerebral que te foi feita foi para você se abandonar, para você não existir, para você não cuidar de você, e sim para servir aos outros, agradar os outros e colocar todo mundo à sua frente. Você foi condicionado mentalmente a pensar que a sua vida só tinha valor e as suas decisões se você dependesse da opinião alheia para você agir conforme você queria agir. Então você vai se tornar uma pessoa extremamente insegura, sem saber o que você quer, sem saber se impor. Vai ficar pedindo a opinião de todo mundo sobre a sua própria vida, no que você tem que fazer, o que é que você acha disso, o que é que você acha daquilo. Você não consegue ter essa autonomia de pensar por si só, porque o seu senso de identidade, ele não foi desenvolvido como deveria, por causa desse emaranhamento, dessa disfunção de você não poder existir sozinho. Então você enfrenta isso na sua fase adulta, porque foi colocado um terror em você para você ter medo de enfrentar a vida. Não te foi ensinado a seguir a sua vida, tomando suas próprias decisões, seguindo o seu próprio caminho e seguindo o seu coração. Então é normal, dentro desse tipo de dinâmica familiar, você ver os seus genitores narcisistas caminhando pelado na sua frente, seus irmãos com brincadeiras íntimas com outros irmãos na sua frente, brincadeiras que não são brincadeiras, que você vê que tem uma intenção sexual ali por trás. Você vai ver entre genitores incestuosos e filhos algum ato assim de querer beijar, insinuações sexuais. E é nesse tipo de dinâmica que mais ocorre o incesto. E para você superar tudo isso, você vai ter que se afastar, manter contato mínimo ou ficar contato zero, seguir a sua vida, não pedir a opinião de ninguém. Você tem que se afastar para você se redescobrir. Se for necessário, você tem que buscar uma ajuda profissional, desenvolver a sua espiritualidade, para que você possa se reconectar com a sua essência e dar passos na sua vida onde você não depende do outro. Tomar decisões sozinhos, viver a sua vida por um tempo sozinho, para que você possa elevar a sua autoestima, para que você possa trabalhar a sua autoconfiança, para que você possa perceber quais são os seus limites emocionais e descobrir o seu verdadeiro valor. E esse tipo de trabalho interno, você não consegue descobrir isso fora de você, mas sim olhando para dentro de si próprio. E apesar que na Bíblia já existia o incesto, isso não quer dizer que isso não deixe de ser pecado. E quem eram os casais incestuosos da Bíblia? Tinham vários, né? Entre eles, Naó e Milca, que era tio e sobrinha. Tinha Arão e Joquebede, que era tio e sobrinha também. Amon e Tamar eram irmãos. Boaz e Ruth eram parentes. E Ló e suas duas filhas, né, que fizeram aí uma orgia. Abraão e a meia-irmã Sara, os filhos e filhas de Adão e Eva. E o incesto é pecado. O incesto, ele é considerado estupro.
e ele deve ser denunciado. Não importa quantos anos da sua vida leve. E obviamente que é difícil as crianças denunciarem. Mas você, como adulto, você pode denunciar hoje em dia. Porque o abusador está abusando da própria autoridade com o objetivo de obter de você o prazer sexual e unilateral. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus não ordenou relações sexuais com irmãos, meio-irmãos, pais, tios e tias. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 22, Deus diz: maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 5, Paulo denuncia o pecado do incesto e recrimina a igreja. E a igreja não só quer dizer igreja física, nós somos a igreja de Cristo.